Boa noite, queridíssimos. Tudo bem com vocês? Redação Meta Mil e além. Muito feliz de estar aqui hoje para trabalhar sobre esse tema muito relevante, a questão da educação à distância e seus desdobramentos, seus desafios. Então eu queria, num primeiro momento, destacar o que eu já falei antes. Mas será que vai cair esse assunto domingo, dia 21? Eu costumo pensar que o fundamental é que tenhamos bagagem. Por ser um assunto de tanta relevância, com tantos debates, o que você sabe? De que maneira você poderia se posicionar sobre essa temática? O meu objetivo nessa live de hoje é justamente trazer alguns desdobramentos para que possamos pensar nas palavras-chave, o que pode ser cobrado sobre isso. Muitos sites estão apontando a questão da educação como um tema forte. E realmente todos nós vivemos de perto essa situação. Não foi simples o que vivemos no ano passado, o que vivemos nesse ano. A questão ela foi agravada, tivemos que nos adaptar, tivemos que fazer de tudo, tanto os docentes quanto os discentes. Queria fazer nesse momento uma pequena contextualização. Antes disso, eu quero lembrar a regrinha lá de trás. Tem que ficar de olho em quê? Tem que ficar de olho na frase temática, tem que ficar de olho na proposta. Será que o que vai aparecer ali? Quais serão as palavras-chave? Tantos são os tópicos que podem ser abordados sobre esse assunto. Então, quando eu penso em perspectivas do ensino à distância, penso em desafios, eu vou para quais contextos? Tem que tomar muito cuidado para não tangenciar, observar os textos motivadores que devemos lembrar, irão sempre nos guiar para aquilo que a banca deseja. Educação à distância. Será que vai vir a palavra em tempos de pandemia? É um assunto novo? Já existia? O que você sabe sobre isso? Estava lendo hoje, achei interessante, uma menção ao jornalista Roquete Pinto. Ele foi o fundador aí da TV educativa, TVE, a antiga TVE, e em 1975 ele lançou vários cursos à distância que se espalhou pelo país inteiro. Isso pode servir para o seu repertório. Não é uma coisa assim, apenas linkada com a questão da pandemia. Já havia. Só que quando pensávamos em ensino à distância, vinha às vezes cercado com certo preconceito, o curso é à distância e tudo mais. Mas o que vivemos em 2020 nos fez remodelar toda essa questão. Eu separei aqui para começar agora no assunto. Já sabemos, ficar atentos à frase temática. Muitas coisas podem ser ditas em relação a isso. Mas o que eu devo destacar e pensar? Primeiro, no artigo da Constituição Federal, que é o artigo que fala que todos nós temos direito a uma educação, é dever do Estado, que essa educação ela exista para todos no artigo 205 e no 206, que a educação é direito de todos e dever do Estado, da família, deve ser promovida, incentivada com a colaboração da sociedade. Artigo perfeito para qualquer tema relacionado sobre educação. Então, já comecei logo com o repertório coringa. Qual? Artigo 205, que é garantia do Estado. Artigo 206, que o ensino deverá ser ministrado com igualdade de condições. Ora, pensando nesse artigo, eu vou para a frase temática. Desafios do ensino à distância no Brasil. É um desafio. Será que todos têm essa
democratização, a palavra desafios, ela leva para algumas causas. Lembrando, para quem chegou aqui, eu estou falando de quê? Desafios do ensino à distância no Brasil. Chamei atenção para quê? Para prestar atenção nas palavras-chave da proposta. É uma abertura muito grande que pode passar desde a questão da pandemia, pode passar pela falta de democratização, e não é o ensino à distância, é algo novo. Já existia, ainda lembrei aqui da TV Educativa, que em 1975, Roquete Pinto, jornalista, um monte de informações de qualidade foram veiculados. Uma outra coisa também que eu me lembrei, o Telecurso 2000, também propagava aí o ensino à distância, e tantas faculdades que depois acabaram tendo um crescimento imenso em virtude da pandemia. Ok, lembrei os artigos da Constituição 2005 e 2006, porque é dever do Estado essa garantia. Agora eu quero chamar a atenção do seguinte: quais seriam os desafios? Antes de falar desses desafios, eu quero trazer aqui alguns dados. Quais? Será que todo mundo tem acesso à tecnologia? Como é que foi esse contexto? Porque não é democratizado. Eu fiz aqui uma pesquisa que vem da fonte aí, só um minutinho, Comitê Gestor de Internet no Brasil. Muitos brasileiros, se não me engano aqui, 33% não dispunham de internet. Muitos também, uma quantidade imensa, se não me engano 55%, não tem um aparelho, só o celular, mas não tem computador, não tem tablet. Então, isso seria uma primeira causa, que seria um desafio, essa ausência do acesso à tecnologia. Isso é um entrave para o ensino à distância. Você poderia também falar da desigualdade que ficou ainda mais evidente. Porque quantos têm a possibilidade do acesso a uma boa rede? Olha como é que o abismo social acabou se ampliando mediante a essa questão. Então, é um desafio, porque não é democratizado. E o que poderia ser feito para que todos tivessem aí um acesso? Uma outra questão também que eu acho que vale a pena a gente lembrar é que no Brasil o acesso à internet é considerado um direito de todo cidadão a partir de 2014. Isso está em lei. No entanto, será? É o que nós vemos? Uma questão que eu quero deixar aqui, que cabe, seja qual for a abordagem de ensino à distância, sem dúvida alguma, falar de desigualdade social, falar dos abismos, falar o quanto que distanciou ainda mais aqueles que são da rede privada, os que têm um contexto com essa possibilidade, e os outros da escola pública, os menos favorecidos. Outros dados também demonstram a questão da evasão escolar, que ficou gigantesca. Mais de 1.300.000 alunos, agora em 2020, passaram por esse processo, dos 7 aos 17 anos. Em virtude de quê? Evasão escolar, uma outra boa causa que pode ser colocada aí. Por quê? Desafios representa problemática. E problemática, você tem que apresentar o quê? Causas que posteriormente você trará algumas ações interventivas, com agente interventivo, com uma ação, meio modo, finalidade, escolhendo alguns desses elementos para fazer o detalhamento.
E eu já trouxe algumas questões aqui que consistem em desafios. Quais? Quando eu penso na questão da evasão escolar, que foi intensificada agora em 2020, além da evasão, quando eu penso na desigualdade social, quando eu penso na falta, na ausência de democratização, a tecnologia, eu já tenho aí 3 possibilidades para que você desenvolva uma redação maravilhosa. Lembrando que redação maravilhosa, você tem que pensar em quê? Em repertório. Que tipos de repertório? Bom, eu já citei aqui 2 artigos da Constituição. Eu já lembrei do jornalista do Roquete Pinto, que lá em 1975 lançou curso à distância na TV educativa. Depois eu vou falar um pouquinho também do Paulo Freire, que tem passagens maravilhosas sobre a importância dessa democratização da educação e, inclusive, o quanto que ele valorizou a tecnologia como um instrumento fabuloso para a educação. Quero chamar a atenção também por um outro tópico que nas minhas pesquisas ele estava assim, apareceu acho que em quase todos os sites ainda dentro dessa questão do ensino à distância, de como que nós vamos tentar aí amenizar esses desafios. A questão de uma lei que está aí circulando, ela é uma lei de 2019, eu até destaquei aqui, pesquisei, que ela é a lei sobre o homeschooling, o que dá à família a possibilidade de fazer uma educação em casa. É uma lei de 2019, mas que, no entanto, está tramitando com amplo debate e até por isso que muitos apostaram nesse viés também de discussão para a questão do ensino à distância, incluindo aquele que deixa a família como responsável pela educação. É uma situação que traz alguns questionamentos, porque tem algumas correntes fundamentalistas em relação a isso. Eu vou depois disponibilizar no material a preocupação de muitas ONGs em relação a essa questão, mas fica também um repertório muito forte e que pode ser usado, inclusive alguns apostando como frase, como palavra central aí da proposta de intervenção. Quero chamar a atenção de vocês para o planejamento. No momento que você se depara com esse tema, não esqueça de colocar ali no seu projeto de texto tudo aquilo que você também traz. Eu estou aqui contribuindo com algumas informações de atualidade. Sem dúvida alguma, desafios, quais seriam eles? Quais seriam as problemáticas? Apresentei 3, apresentei alguns repertórios. Vou falar daqui a pouco sobre possibilidades de amenização da questão. E dentro da sua bagagem, dentro daquilo que você lê, acompanha, não esqueça de, nesses dias que antecedem aí a redação, de dar uma olhada em todo o eixo temático relativo à educação. Pode passar por ensino à distância, mas temos também outras possibilidades. É interessante que você ir aí em algum lugar, no seu caderno, um bloco de notas, você reveja causas, possíveis repertórios, de que maneira você poderia pensar em intervenção, porque isso tudo, no momento que você tem apenas 1 hora para desenvolver o seu texto, pode ser um grandíssimo aliado. Beleza? Quero aqui destacar uma outra questão também que me preocupa, que seria apenas uma redação falando, trazendo apenas a questão da pandemia. Você tem que ficar atento a isso.
Pode ser mencionado num período, sem dúvida, até mesmo como um argumento para trazer o quê? Um fato que foi relevante, que foi discutido, que é uma problemática essencial, sem dúvida, agregando aí a disparidade entre os que tinham possibilidade de fazer uso de tecnologia e dos que não tinham. Então você pode, sem dúvida alguma, usar períodos a mencionar a pandemia, mas não apenas isso. Uma outra situação também, nós sabemos que na elaboração dos argumentos, vamos lá, eu já falei aqui de algumas causas. Essas causas vão compor o seu desenvolvimento 1, seu desenvolvimento 2, vão aparecer de forma, em tese explícita. Lá na introdução, falei sobre isso, quando eu fiz a live sobre a questão da estrutura básica da redação. Estão lembrados? O que você vai colocar ali para rechear o seu texto dentro desse aspecto do ensino à distância? Sabemos que a competência 2, ela pede o seu conhecimento de repertórios, de áreas de conhecimento. Eu falei aqui algumas. Eu pensei na questão de informações de atualidade, de dados. Eu trouxe aqui, vou depois disponibilizar para vocês, né, todas os últimos percentuais em relação aos que têm acesso, aos que não têm. E o que você poderia contribuir além de dados? Falei de Constituição Federal, daqui a pouco vou falar sobre Paulo Freire, que cabe perfeitamente. Temos algumas frases também relativas à educação, que já são aquelas frases prontas, mas eu acho que é muito importante que você pense nessa temática que está em todas as listas, todas. Eu não vi uma que não trouxesse essa questão da educação em vários aspectos. Tem os que apostam apenas na educação, desafios de educação à distância, tem outros que vão falar de educação à distância e evasão escolar, e você tem ainda perspectivas, como é que vai ser isso, a continuidade ou não dentro desse contexto que nós vivemos. Quais repertórios você poderia utilizar para aprofundar o seu desenvolvimento 1 e o seu desenvolvimento 2. Isso é fundamental, é essencial na preparação da sua redação lá no seu projeto de texto. Tem uma frase aqui que eu acho que... eu falei também sobre que desde 2014, na sanção da Lei 2.956, é um direito de todo cidadão o acesso à internet. Isso aqui já no Brasil pode ser também utilizado. Falei também, apresentei dados sobre o Comitê Gestor de Internet no Brasil. E lembrei sobre essa pauta que está sendo muito batalhada, sobre a questão do homeschooling, que é quando você faz a substituição integral aí, né, da educação aos pais. Pelo menos uns 4 sites apresentando esse outro viés em virtude de quê? Da lei 2.401/19, que tramitou em 2019, voltou ao Congresso e está na sociedade trazendo um grande debate. Quero também chamar a atenção para o seguinte, porque às vezes a temática que vem, né, na prova, ela é discutida, mas ela não está tão badalada na mídia. Por isso que muitos apostam, inclusive, porque saiu lei, é muito comum um tema estar atrelado a alguma lei que esteja em vigor, como eu falei na última live sobre a questão dos maus tratos aos animais, que tem a lei sanção, e da mesma maneira eu estou trazendo essa possibilidade, eu e o mundo, né? Porque todo mundo só fala disso, todo mundo tentando adivinhar o tema, mas eu volto aqui a questão, use a sua bagagem, pegue o eixo geral, educação, cuidado para não tangenciar, cuidado para não ficar preso só falando de pandemia, e
ter aí um problema sério e grave, visto que talvez a palavra-chave não vá por aí. Pode usar dentro de um desenvolvimento 1 ou 2, sem dúvida. Também uma situação que eu acho que é interessante, que poderia ser abordada também, foram os desafios enfrentados pelos docentes e discentes. Fora essa questão da desigualdade social, que, aliás, dá para você usar em tudo, falar desigualdade, desde que é contextualizado e etc., você pode usar em tudo. Vale a pena pensar no que os docentes e discentes foi um desafio. Se a palavra for essa, desafios, dá para você citar, porque foi uma situação de duas mãos. Foram os dois lá, todo mundo viveu isso, e fica aí também como uma boa possibilidade para a sua redação. Tem uma frase que acho que cabe, é meio clichê, mas vamos lá, você tem que decorar alguma coisa, tem que dizer, tem que estar já com um plano sobre esse eixo temático de educação. Você tem a frase: a tecnologia move o mundo, do Steve Jobs, você pode usar, porque é uma frase sobre tecnologia. E trazer aí na sequência, após essa citação, qual situação? A situação que move o mundo, no entanto, não está democratizada para todos. Se você usar uma frase, um repertório com uma conotação positiva em relação ao uso da ferramenta tecnológica, depois você faz aí um uso de um conectivo de negação para mostrar que é um desafio, porque não é isso que acontece dentro da realidade brasileira. Uma outra questão aqui, eu separei, quando a gente pensa aí na pedagogia do oprimido, quando a gente pensa no Paulo Freire, ele tem uma passagem muito interessante também, que ele diz o seguinte: aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se com eles, sofrem, sobretudo com eles lutam. Ora, isso aí pode ser fabuloso, no momento que você diga que nem todos podem, no país, fazer um uso efetivo desse ensino à distância, que tem também lados positivos. Nós vimos isso ano passado e até hoje. Quantas universidades ainda permanecem à distância? Você pode, em sua redação, inclusive, fazer algum tipo de abordagem apresentando esse aspecto positivo. E vamos aqui comigo agora. O que poderia ser feito para mudar, para amenizar, para transformar a situação? Vamos pensar aqui comigo. Antes disso, eu quero lembrar o seguinte: eu estou pensando, e com certeza absoluta que você vai ser muito bem sucedido. O meu projeto Redação Enem Meta 1000 e Além, que eu estou começando agora, tenho muito tempo pela frente, quero fazer coisas incríveis. Ele parte do seguinte pressuposto: conhecimento é bagagem para a vida. E eu acho incrível, porque a redação não é apenas a estrutura, a fórmula de bolo que a gente sabe que tenho várias aulas sobre isso no meu curso, mas quando a gente traz um repertório, é interessante percebermos o que eu sei sobre isso, quais leis, qual o meu posicionamento, o que eu ganho no momento que eu vou discutir o assunto. Nunca deixem de trazer isso à tona. E esse assunto que ficou tão em voga na mídia, ele nos possibilita a pensar em muitas possibilidades, só que no momento da redação você vai ter que fazer o quê? Organizar tudo,
focando em duas causas. Eu já dei pelo menos umas 3, eu já falei de vários repertórios e vamos agora, nesse momento, pensar que intervenções teríamos. Eu tenho que lembrar que a intervenção, ela vem do que você apontou como problema no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então eu posso pensar no Ministério Público fiscalizando o quê? Porque com desigualdade social, como? Como que faz se você tem um alto índice de pessoas no campo que não tem acesso à internet ou então a qualidade muito baixa? Nas escolas, que quando você pensa em escola pública, que é a realidade de muitos, então que a gente aí, eu não consigo ver algo diferente do governo, mas eu sei que não basta apenas eu deixar de forma genérica. O governo através de quem? Parceria com quem? Ministério da Educação, a fiscalização do Ministério Público para diminuir aí esses entraves de desigualdade. Quais seriam as ações? Também, quando a gente pensa na possibilidade da mídia, levando aí, mostrando o lado positivo, fazendo campanhas para o que vem a ser o ensino à distância, o quanto também que é um elemento facilitador, desde que todos tenham que acesso. Uma situação que eu acho interessante também é que foi um grande desafio a falta de capacitação dos professores. Ninguém tinha sido capacitado, mas será que nesse momento não será esse o caminho também? A necessidade de capacitar profissionais? Pode ser também uma função do Ministério aí da Educação. Eu pensei nisso daqui, campanhas e etc. E acho interessante que a gente pense no seguinte. Uma outra frase do Paulo Freire que você pode usar, e depois eu vou deixar tudo bonitinho na descrição, é que quando ele diz que a tecnologia é uma das grandes expressões da criatividade humana, isso é verdade. Seria uma boa estratégia pensar na educação, pensar no ensino à distância como uma ferramenta positiva, mas que, no entanto, nem todos têm acesso a isso. Tenho aqui algumas pessoas que vieram, eu quero agradecer em muito e retomando aqui. Será que vai que é ensino à distância? São os desafios, podem ser as perspectivas. O que eu devo falar? Pensa no eixo temático educação. Se você está sem repertório, Constituição Federal, eu separei aqui nos seus artigos 226, 227. Você tem também as falas de Paulo Freire, interessantíssimas, que você pode usar e que vão ser de grande ganho. As causas, quais as causas, por que consiste num desafio? E se nós tivermos aí, como eu havia dito, essa questão também do homeschooling, isso também como tema, caberia a educação ficar exclusivamente nas mãos dos pais? O que essa lei que está tramitando fala? Lembrando que o Enem trabalha muito com essa situação de novas leis e às vezes vem um tema que você nem imagina, justamente porque a preparação tem a ver com muitas leis que estão aí em debate, mas que nem sempre a sociedade tem conhecimento. Quero agradecer imensamente aos que estiveram aqui. Vou deixar depois tudo explicadinho. Minha segunda live falando sobre um tema que pode ser que caia, que tem a ver com ensino à distância, com educação. Todo o material vai ficar disponível para vocês. Um beijo imenso, agradeço
E olha, vamos confiar. Para quem vai fazer redação agora, para quem vai fazer redação depois, pense, é repertório, é bagagem e isso é maravilhoso. Beijo no coração de vocês, toda a força e confiança, e vamos lembrar aí, redação Enem, meta 1000 e além. Tô aí na construção do meu curso, coisas maravilhosas virão e tamo junto, contem sempre comigo. Beijo imenso, tchau, tchau.